continente americano. Vamos falar dos seguintes tópicos: clima, formação vegetal, aspectos humanos e quadro demográfico. Os tipos de clima: polar, frio, frio de montanha, temperado, subtropical, tropical, equatorial, semiárido, árido e desértico. A formação vegetal do continente americano. A tundra. Suas características são vegetação baixa e rasteira, composta por musgos e linques. Já a floresta temperada possui clima temperado, úmido e, portanto, a ocorrência de muitas chuvas e invernos rigorosos, como a presença de neve. A floresta boreal ou taiga. Essa floresta localiza-se em áreas de climas frios e apresenta variedade de espécies. E a pradaria, ela é típica de clima temperado, continental, com vegetação formada por gramíneas e arbustos. Aspectos humanos. O continente americano é formado pela América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. O continente tem uma área superior a 42 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior continente do mundo. A população e os aspectos humanos do continente americano são bastante diversos. Os povos desse continente são reflexo da miscigenação e da mistura entre várias nacionalidades e culturas, como europeus, índios e africanos. A população do continente americano representa 13% da população mundial. O continente tem cerca de 897,9 milhões de habitantes. Na América, existem países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, e em desenvolvimento como Brasil e Argentina. Países como Paraguai e Bolívia apresentam as maiores taxas do crescimento populacional do planeta. As nações do continente americano apresentam aspectos sociais, culturais e econômicos. A população dessa área continental apresenta grande diversidade. Essa mistura é fruto do processo de colonização dos imigrantes europeus. O continente também recebeu africanos e asiáticos. Na América Latina, a colonização foi principalmente espanhola e portuguesa. Os aspectos humanos do continente europeu contam com uma mistura de etnias entre colonizadores e nativos. Hoje, a população predominante é de mestiços, brancos e indígenas. Quadro demográfico. Os 845 milhões de habitantes da América ocupam o território de forma irregular. Algumas das regiões são mais densamente povoadas do que as outras. Essa distribuição desigual é justificada, em parte, pelos fatores naturais, como as altas montanhas, os desertos ou as regiões de clima muito frio que inibem a ocupação humana. Os índices mais altos de densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, do continente estão na porção leste, que foi o primeiro colonizado pelos europeus. Os extremos norte e sul do continente apresentam as menores densidades. Isso ocorre devido ao clima muito frio, característico nessas duas regiões. As porções central e oeste da América apresentam baixa densidade demográfica. No centro, esse índice se relaciona à presença da floresta amazônica e dos desertos na América do Sul. Já na América do Norte, o fator limitador da ocupação humana na porção central vincula-se aos climas muito secos. No Oeste, tanto na América do Sul como na América do Norte, o fator limitador é o relevo montanhoso. O crescimento demográfico na América também é desigual. Os países desenvolvidos apresentam taxas de crescimento da população menores que os países subdesenvolvidos. Na segunda metade do século XIX, a década de 1970, muitos países latino-americanos passaram a adotar políticas de controle de natalidade, como a esterilização masculina e feminina, as campanhas de educação sexual, a distribuição gratuita de anticoncepcionais, etc., na tentativa de superar as desigualdades sociais e o atraso econômico. Essas políticas resultaram em um menor crescimento demográfico, mas os problemas sociais, como a fome, as elevadas taxas de
analfabetismo e a mortalidade infantil ainda são motivos de preocupação. Nos países mais pobres da América, a manutenção desses índices demonstra que o crescimento populacional não é a principal causa do subdesenvolvimento, como se afirmava a década de 1960. As razões dos problemas sociais na América Latina encontram-se fundamentalmente na distribuição desigual da riqueza. Os problemas sociais mais graves na América Latina estão relacionados à saúde pública. Em grande parte dos países latino-americanos, o atendimento médico-hospitalar é inadequado e insuficiente para a maioria da população. Um elevado contingente de pessoas vive na pobreza, com renda insuficiente para obter alimentação adequada ou acesso a medicamentos. Dois indicadores sociais ajudam a compreender as diferenças nas condições de saúde da América anglo-saxônica e na América Latina: a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Os países subdesenvolvidos do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vida mais baixa do que as dos países mais ricos. Por meio de um gráfico chamado pirâmide etária ou de idades, podemos perceber claramente essa diferença na estrutura etária da população americana. Na maioria dos países latino-americanos, a pirâmide tem base larga, indicando altas taxas de natalidade e predomínio de população jovem. O topo, onde estão os idosos, é estreito, porque a expectativa de vida é baixa. Nos países da América anglo-saxônica, a pirâmide etária tem base mais estreita, devido à baixa natalidade e o topo mais largo, porque a expectativa de vida é alta.